O restaurante era um dos mais luxuosos da cidade, daqueles onde o brilho dos talheres parecia competir com o das joias dos clientes. Lustres imensos pendiam do teto alto, refletindo luz dourada sobre mesas impecavelmente organizadas. Garçons deslizavam quase em silêncio, treinados para serem discretos e eficientes, como sombras elegantes em um palco onde o dinheiro ditava o ritmo. Ela entrou sem chamar atenção. Vestia um uniforme simples, de tecido gasto, e carregava uma bandeja vazia contra o corpo, como se aquilo fosse um escudo. Seus passos eram firmes, mas seus olhos denunciavam algo mais profundo, uma mistura de cansaço e determinação. Ninguém ali parecia notar sua presença além do necessário. Para a maioria, ela era invisível, apenas mais uma funcionária. Mas naquela noite, algo seria diferente. No centro do salão, sentado à mesa mais privilegiada, estava ele. O milionário. Seu terno sob medida parecia moldado ao corpo, e seu relógio reluzia discretamente sob a luz suave. Ele falava alto, não exatamente por necessidade, mas por hábito. Estava acostumado a ser ouvido, a ser notado, a ser obedecido. Seus gestos eram seguros, quase arrogantes, como alguém que nunca precisou pedir, apenas ordenar. Ao redor dele, alguns convidados riam de suas piadas com entusiasmo forçado. Outros apenas concordavam, sorrindo com educação. Era o tipo de presença que ocupava espaço mesmo em silêncio. Ela tentou evitar olhar diretamente, mas não conseguiu. Havia algo naquele homem que a incomodava, talvez a forma como tratava os garçons, talvez o modo como falava com superioridade, como se o mundo fosse um palco e ele, o protagonista absoluto. Ela seguiu trabalhando, recolhendo pratos, limpando mesas, mantendo a cabeça baixa. Até que ele a notou. "Ei, você", chamou, estalando os dedos sem sequer olhar completamente para ela. Ela se aproximou, mantendo a postura profissional. "Sim, senhor", ele sorriu de lado, como se tivesse acabado de encontrar algo interessante. E então, começou a falar em outro idioma. Não era comum ali. Ele usava uma língua estrangeira com fluência, falando rápido, com um tom carregado de ironia. Alguns à mesa riram imediatamente, mesmo sem entender completamente. Outros fingiram compreender, mas o que ele dizia não era educado. Muito pelo contrário, era uma sequência de comentários humilhantes, disfarçados sob palavras que ele acreditava que ninguém ali compreenderia. Falava sobre sua aparência simples, sobre seu uniforme, sobre como pessoas como ela deveriam se sentir gratas apenas por estar ali servindo. Cada frase vinha carregada de desprezo. Ele esperava uma reação, esperava confusão, silêncio, talvez um sorriso constrangido. Mas ela não reagiu, pelo menos, não da forma que ele esperava. Por um breve momento, ela apenas o observou. Seus olhos, antes cansados, agora estavam firmes. Havia algo ali, algo que ele não conseguiu identificar imediatamente. E então, ela respondeu. No mesmo idioma, perfeitamente. A mudança foi instantânea. O sorriso dele congelou, como se alguém tivesse interrompido o fluxo natural do tempo. As risadas ao redor cessaram, uma a uma, substituídas por olhares confusos. Ela falou com calma, sem elevar a voz, mas cada palavra carregava um peso impossível de ignorar. Disse que entendia tudo o que ele havia dito. Cada insulto, cada tentativa de diminuição. Disse que não era a primeira vez que alguém tentava usar um idioma estrangeiro como ferramenta de superioridade. Mas que ele havia cometido um erro. O erro de presumir que alguém simples não poderia ser educado. Que alguém em um uniforme modesto não poderia ter conhecimento. Que valor se mide apenas pelo que era visível. Ela não parecia nervosa, nem ofendida. Parecia firme, segura, como alguém que já havia enfrentado muito mais do que palavras vazias. Os olhos dele agora estavam completamente nela. Sem arrogância, sem diversão, apenas surpresa. Ela continuou. Disse que falava aquele idioma desde criança. Que havia estudado, trabalhado, lutado.
Que a vida a havia colocado ali, sim, mas isso não definia quem ela era. E então, inclinou levemente a cabeça, mantendo a educação. Posso anotar seu pedido, senhor? O silêncio ao redor era quase palpável. Ninguém ousava interromper. O milionário abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu imediatamente. Era como se estivesse tentando reorganizar seus próprios pensamentos, algo que talvez não fosse comum para ele. Pela primeira vez naquela noite, talvez em muito tempo, ele não tinha controle total da situação. Ele olhou ao redor, percebeu os olhares, a mudança no ambiente, e, lentamente, algo em sua expressão mudou. Não era exatamente vergonha, mas também não era arrogância. Era desconforto. Ele limpou a garganta, desviando o olhar por um segundo antes de voltar para ela. E dessa vez, quando falou, usou o idioma local. Eu vou querer o prato principal, disse, sem o tom de antes. Ela anotou com precisão, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado, não apenas nele, em todo o ambiente. Os convidados agora observavam com respeito, um respeito silencioso, mas real. Alguns pareciam até constrangidos por terem rido antes. Ela terminou de anotar, agradeceu com um leve aceno de cabeça e se virou para sair. Mas antes que desse o primeiro passo, ele falou novamente. Espere. Ela parou, virou-se lentamente. Ele hesitou por um breve instante, como se não estivesse acostumado àquele tipo de momento. Começou, mas interrompeu a própria frase. Respirou fundo. E então disse, de forma mais direta. Eu não sabia. Ela o observou por um segundo. Seus olhos já não tinham a mesma tensão de antes. Mas também não eram suaves. E sua resposta veio simples. Esse é exatamente o problema, senhor. Sem agressividade, sem sarcasmo, apenas verdade. E então, ela saiu. Deixando para trás não apenas uma mesa em silêncio, mas um homem que, pela primeira vez em muito tempo, havia sido confrontado com algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Consciência.